Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos de um caso de abdução que ocorreu no Brasil com um guarda do Exército Brasileiro em Minas Gerais. É aquilo que eu sempre falo aqui no canal. Quando o cara tá com seus 70 para 80 anos, já fez a sua vida, já tá para bater as botas, aí o cara decide, né, botar a boca no trombone e falar as coisas. Assim foi nos Estados Unidos, quantos relatos que eu não trouxe para vocês, e assim é no Brasil. Pois bem, senhores, hoje nós vamos falar aí, tá, nesse caso de abdução. E você vai entender que no final do vídeo eu vou falar sobre uma experiência que eu já passei semelhante a essa aqui, tá? Mas de início eu peço você para deixar o seu like. A maneira da gente divulgar esse projeto, divulgar o canal, é você deixar o seu like, tá? É extremamente importante que você deixe o seu like, que você compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos e também, claro, se inscrever no canal é extremamente importante. E uma coisa que eu digo para vocês, se você quiser aprender a andar com as suas próprias pernas, descobrir até onde vai a toca do coelho, quiser conhecer o meu trabalho, que eu já leciono há 12 anos, mudando a vida das pessoas, basta você entrar lá no nosso Telegram, que você vai ver assim, quantidade, somente esse ano, mais de 150 testemunhos. Mudança completamente de vida, principalmente a questão do empreendedorismo. Se você quiser aprender, tem links na descrição, vale a pena, vale cada centavo. Você conta com o meu telefone pessoal, dou minha cara a tapa e eu ensino para os alunos até onde vai a toca do coelho. Na descrição, só restam 5 vagas, então confere lá na descrição no momento que eu gravo esse vídeo, ok? Pois bem, senhores, vamos acompanhar aqui esse relato e é bizarro. E é bizarro, por quê? Porque simplesmente ocorreu em Três Corações. Eu estive em Três Corações ano passado. E aí, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Você sabe por que a cidade chama Três Corações? Você sabe por que a cidade... Nossa, é por causa do café Três Corações. A cidade chama Três Corações por causa disso. Ah, é por causa dos irmãos. Porque quando você vai pra Minas Gerais, qualquer lugar em Minas Gerais, você andou na BR e tá lá assim, Pastelaria Dois Irmãos, Mecânica Dois Irmãos, Mecânica Três Irmãos, Restaurante Dois Irmãos. Então deve ser dois irmãos, alguma coisa assim, três irmãos. Não, senhores. Sabe por que a cidade chama Três Corações? Eu vou explicar para cada um de vocês. Porque o demônio tem 3 corações. É, campeão. O demônio tem 3 corações. O que acontece é o seguinte. Você precisa entender, tá? O Brasil é um país milenar. Não tem apenas 500 anos. Não tem. Ele foi redescoberto. Pedro Álvares Cabral. Mas ele já dispunha de tecnologia e de conhecimento. Eu já venho trazendo informações para vocês aqui. O que acontece? A cidade de Três Corações foi, eu não sei como é que está hoje, mas foi uma cidade que tinha sido amaldiçoada. E quando a gente fala amaldiçoada, é que as entidades ali se estacionavam. Na época, não vou chamar de pré-diluviana, mas na época anterior à nossa, a geração anterior à nossa, vamos chamar aqui de Tartá, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, Riá. É nesta época, mais ou menos 250, 300 anos atrás, a cidade de Três Corações era uma região com alto índice paranormal. O alto índice. Os padres, eu já cansei de falar isso. Os padres, se você quer saber o que um padre fazia, existe um filme chamado Padre. Ele traduzido no português brasileiro é chamado Padre. É um filme que um cara tem uma cruz na cabeça e ele mata demônios, mata monstros, mata vampiros. Aí você fala, porra, mas um padre? E Van Helsing. Irmão, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Você já assistiu o Sobrenatural? Quem caçava esses monstros eram os padres. Você pode... Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Às vezes você tá andando no meio do nada, numa região assim, que não tem habitantes, cidade abandonada. Aí tu olha para aquela cidade, tem uma igreja. Cidadezinha 2, 3 mil habitantes, cidadezinha já fodida, tem uma igreja. Aí você vai atrás da igreja, tem o quê? Uma antena. Antena. E para quê?
uma cidade de 2 mil habitantes com uma igreja e uma antena. Porque a igreja era o QG onde os padres se encontravam, estabeleciam um perímetro, e a antena era para se comunicar com as outras igrejas e também com o concílio sobre a questão de entidades. Então os padres nunca foram rezar missa, paróquia. Isso aí é lorota. Os caras no passado andavam com arma de bala de prata, com tudo que você pode imaginar para matar monstro, cara. Então a cidade de Três Corações tinha muitas entidades e ela ficou registrada por esses padres como Três Corações por causa da quantidade de entidades e demônios. Então, para você matar um demônio, existem diferentes tipos de entidades, mas esse em específico tinha 3 corações. Depois, não se sabe o que aconteceu. Esse mundo espiritual se esvaneceu. Não se sabe mais o que aconteceu. Provavelmente os padres deram conta do recado. Pois é, então assim, é uma região sinistra, né? Não vou dizer que é amaldiçoado hoje em dia, porque provavelmente não é, eu já estive em Três Corações. É uma cidade rural e muito bonita, muito bonita. Assim como Varginha também é muito bonita. Porém tem essas peculiaridades, né? Vamos acompanhar esse documentário aqui só para vocês entenderem, tá? Esse aqui é o cara, é um ex-militar brasileiro, tá? Ele falando, ó, eu fui abduzido, ó. Vou até aumentar o som aqui pra gente poder ouvir, tá? No dia 27 de agosto de 1962. É o que eu falei. Em 1962 o cara já trabalhava no exército. Então o cara tinha aproximadamente 30 anos. Na década de 60 para o ano 2040, mais 20, 60 mais 30, o cara tá com 90 anos de idade. Ou seja, o cara já tá para bater as botas e vai lá e conta. É aquilo que eu falei. O cara prestava serviço de guarda no paiol das munições. No interior da escola de sargento das armas. Em Três Corações. Eu vou deixar rolando aqui, não vou traduzir não, porque tem uma legenda aqui embaixo, tá? E aí é importante mostrar, vocês entenderem uma coisa. Muitas abduções ocorre essa lâmpada de holofote. Mas será que o alien, o alienígena, será que ele precisa de um LEDzinho para funcionar? Não. Muitas vezes isso é fótons, tá? Essas lâmpadas brancas, muitas vezes, elas momentaneamente causam dormência e faz com que você não se movimente. Quantos relatos de abdução alienígena é assim? O cara tá dirigindo o carro dele para de funcionar, o rádio para de funcionar, de repente vê uma lâmpada, uma coisa branca, e o cara fica imóvel. Ele consegue perceber as coisas à sua volta, mas ele está imóvel. E assim, às vezes até o carro para de funcionar, porque são fótons, é uma tecnologia desconhecida para nós, mas que é capaz de neutralizar qualquer coisa, tá? Toda a cidade sem energia elétrica. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, só para vocês entenderem. Nunca mais. Eu vou contar uma coisa para vocês. A maioria dos apagões que ocorrem na rede de companhia elétrica, a maioria dos apagões vem de OVNIs. Vem de OVNIs. A maioria dos apagões. Existe, claro, uma árvore que tomba no poste, blá blá blá. Mas para e pensa, uma cidade inteira sem luz. Várias horas sem luz, uma cidade inteira. Aí quando os caras vão socorrer o chamado, cadê? Cadê a árvore? Cadê o fio rompido? Não tem nada. Aí eles vão lá e tem que resetar a energia. Agora por quê? Porque os alienígenas pegaram o seu
disco voador, pararam em cima da fiação elétrica e começaram a absorver energia. Drenaram a energia da cidade inteira de tal maneira que desarmou. É, campeão, essa é a verdade. Pergunta, não, você que está assistindo esse canal, você que tá... Eu tenho certeza que qualquer pessoa que já trabalhou na CEMIG, Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais, tenho certeza que vocês aí já viram chamados onde a cidade inteira ficou sem luz. Aí você ia socorrer o chamado e cadê? Cadê? O poste tombado, cadê as coisas? Nada. Pois é, porque o alienígena para em cima do poste e fica drenando energia. Essa é a verdade. Tá? É que eu falei, olhou para cima com muita dificuldade, paralisado por causa daquela luz. Objeto marrom, desceu 2 escadas, 2 tripulantes. Olha só para você ver, campeão. Olha só para você ver. É bizarro, hein? Você vê que mesmo, olha só, mesmo o cara olhando pro alienígena, ele ainda não falou tudo aquilo que ele viu. Você viu que ele falou assim, ó, eu vi o cara me buscando, a entidade, o demônio, o alienígena, ele viu aquela coisa buscando ele olhou pros olhos daquela coisa. E de repente o cara fala de respingo de luz. Ou seja, nem com 90 anos o cara falou 100% a verdade. Sabe por que ele não falou a verdade aqui? Eu vou te dizer, eu falo aqui francamente, campeão. Sabe por que ele não falou a verdade? Porque os alienígenas que abduziram ele tinham um formato humano. Tinha um formato humano. Primeiro, vou te contar uma coisa. Que merda de alienígena que usa escada. Se você tem um disco voador que contraria as leis da física, você está andando a 90, 80 mil quilômetros por hora, uma velocidade inconcebível a qualquer aeronave hoje conhecida, e de repente você faz um zigue-zague no espaço e você não vira purê de batata? Você dispõe de uma tecnologia absurda dessa? Você precisa. Sério, você ter uma escada num disco voador, meu irmão, é afrontar a minha inteligência. A não ser que os militares recuperaram os discos voadores de Roswell, os discos voadores que caíram no chão, os militares recuperaram esses discos voadores. Utilizaram um processo de reengenharia e decidiram criar para si discos voadores, assim como o Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, criando seus discos voadores. Aí justificaria o fato de haver escadas. Primeiro, meu irmão, escada para disco voador só ser humano que tem. E você vê que ele não está falando aqui, ele falou, não, olhe nos olhos. Por quê? Porque as entidades tinham um formato humanoide. Diferente de um réptil pararapuruliano, de um Grey, de um Anunnaki. Diferente de qualquer alienígena. O cara olhou para um ser humano. E aí começou a parar a dúvida, né? Por isso que o cara se conteve ali, ó. Aí ele perdeu a consciência. Um cheiro muito forte de amoníaco. Você vê, meu irmão. Pra você ver. Realizando experimentos, né? Quando ele notou, já estava no corpo da guarda. E começou a vomitar uma substância verde. É o que eu falo. Primeira coisa, só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos foi feito um experimento com 100 mil habitantes e foi constatado ao longo de todo o território nacional americano
que de cada 4 pessoas, uma já tinha sido abduzida sem perceber. Pra vocês terem ideia. Pra vocês terem ideia. E aí, outra coisa. Uma coisa que não é muito dita no Discovery Channel, History Channel, nesses documentários, mas os alienígenas, a maioria deles se parecem com seres humanos. Existe até uma teoria que os alienígenas são viajantes do tempo, né? São seres humanos viajantes do tempo. Outro dia eu tinha até visto um documentário no Discovery Channel, o cara falando, não, porque os alienígenas parecem seres humanos, a teoria que nós temos é que eles são viajantes do tempo. Meu irmão, vai se fuder. Você ter um disco voador que usa escada é afrontar a minha inteligência. E segundo, se você tá viajando no tempo, meu irmão, pra que você vai abduzir vaca? Pra que você vai ficar abduzindo ser humano pra fazer teste? Ah, porra nenhuma. Então o que acontece é o seguinte, eu vou explicar pra vocês. Vamos supor que o governo americano ele quer investigar o exército brasileiro. Só que ele não quer enviar um soldado secreto. Imagina, chega um americano branco, com cabelo meio loiro, falando inglês, falando aquele português mal falado, né, para poder ficar ali bisbilhotando o brasileiro. Não vai colar. Então o que eles fazem? Pô, a nave do alienígena caiu, nós fizemos um processo de reengenharia, vamos usar essa tecnologia. Ah, vamos descobrir o que esses brasileiros estão escondendo ali naquele galpão. Porra, tem um galpão ali no Brasil, lá em Três Corações, mas tem um galpão ali que toda hora sobe, pelos satélites, toda hora sobe ali um caminhão. Será que aquilo ali é uma bomba nuclear? Vamos dar uma investigada? Ah, vamos botar um disco voador ali. Ah, escolhe um dia onde o cara só tem uma pessoa fazendo a ronda, só tem uma pessoa, vem um disco voador, absorve o cara, né, pega o cara, bota ele totalmente dormente, desliga a mente do cara, faz um download da mente do cara para descobrir o que ele tinha e manda o cara de volta para a Terra. Pronto. Assim você tem toda a informação. Através da mente daquele cara, você sabe o que tem naquele galpão. Ah, não, aquele galpão ali, os caras estão guardando munição. Ah, naquele galpão ali. Meu irmão, quantas vezes que isso não acontece? Às vezes no exército americano, o cara tá guardando uma coisa e ele não sabe nem o que tá guardando. Existem protocolos para isso. Por que muitas vezes o soldado ele não sabe de todas as informações? Pô, às vezes o soldado ele tá guardando lá um galpão que ele não faz nem ideia o que é. Faz nem ideia. Ele acha que aquele galpão é para guardar a arma. Ele acha, né? Mas ele não sabe. Por que ninguém conta? Porque a galera sabe dos alienígenas, os caras fazem download. Eles fazem esse download, meu irmão. Eles descobrem tudo. Pensa comigo. Você é uma superpotência. Você quer ver um outro país se armar nuclearmente? Não. Imagina só, os caras começarem a se armar com bombas nucleares. Nós não podemos permitir. Não, esse país aí serve para a gente fazer desvalorizar a moeda e para poder, né, levantar a gente aqui. Ó. Não podemos deixar esse país tomar uma superpotência. Vão lá e investigam tudo. É o que eu digo, existe alienígena pra tudo quanto é lado, meu irmão. Existe. Greys, Anunnakis, reptilianos, na escala angelical, hóstia, principados e potestades. Existe. Mas a grande maioria desses caras são seres humanos, militares, que estão investigando outros complexos. A verdade é essa, meu irmão. Os caras querem descobrir tudo que você está fazendo. Provavelmente esse galpão em Três Corações chamou a atenção. Primeiro que Três Corações já era um lugar de demônios. Primeiro que Três Corações já era um lugar investigado pelo governo americano. Assim como Varginha, Três Corações já era uma região investigada pelo governo americano. Aí de repente me vem um exército brasileiro e começa a enfiar alguma coisa dentro do galpão. Cada hora chega um caminhão no galpão ali. O que esses caras estão fazendo? Ah, vamos ter que ir lá. Aí pega um OVNI, faz a abdução do cara, faz um download da mente do cara, já descobre o que tem ali e faz o relatório. É o mais provável, meu irmão. Disco voador de escada só se for ser humano. Existe um relato do almirante Richard Burns sobrevoando a Antártida. E o almirante Richard Burns ele foi interceptado por alienígenas. Meu irmão, saiu um disco prateado
que, parecendo o surfista prateado, levitava as pessoas. Então, uma entidade ou alienígena pisava em cima do disco prateado e, através do disco prateado, levava ele nos lugares. Inclusive, quando ele foi visitar lá o famoso imperador daquela região, ele pisou em cima de discos prateados e o disco prateado levitou ele até o lugar. Eu nunca vi. Meu irmão, uma sociedade super desenvolvida usando escada é brincadeira. É brincadeira mesmo, é afrontar a minha inteligência. Agora, um ser humano na década de 60, logo após o caso de Roswell, onde cai um disco voador lá no Arizona, o ser humano pegar toda aquela estrutura e tentar criar uma nave, aí é compreensível o cara colocar uma escada mesmo, porque o cara não faz nem ideia como é que usa aquilo ali. Então até aí é compreensível, tá? É o que eu digo, os verdadeiros alienígenas, eles se teletransportam. Não existe parede para esses caras. Eles simplesmente param a nave de forma invisível, eles se teletransportam para o lugar e depois eles se teletransportam de volta. Simples assim. Simples assim, cara. Bom, eu falei que no final do vídeo eu ia falar sobre um experimento que eu tive. Eu já contei isso no canal, vou contar de novo. Há mais ou menos algumas décadas atrás, quando eu morava com os meus pais, eu tinha um quarto só pra mim, né? E aí era costume nesse quarto de eu trancar a porta. Eu nunca trancava a chave, eu sempre trancava a porta, encostava a porta, né? Pra não ficar fazendo barulho. Você também é adolescente, você fazia besteira, ficava ouvindo o ronco dos outros. Então eu sempre tive a mania de encostar a porta, né? E aí, cara, eu dormia, eu tinha mais ou menos na época, meus 15 para 16 anos, eu tava dormindo, de repente eu só escutei assim, zum, 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 um barulho exatamente assim, zum, zum, zum. E aí eu fiquei sem entender, de repente eu senti a presença no meu quarto, como se tivesse mais pessoas, estava tudo apagado, dava um breu. Tanto é que hoje em dia eu venci o medo. Demorou quase 20 anos para eu poder voltar a dormir no escuro, cara. Demorou quase 20 anos. E aí, basicamente, aquele zoom, eu senti a presença de alguma coisa naquele quarto. E de repente eu só escuto assim, uns barulhos, uma língua que eu não saberia descrever. Eu nunca ouvi essa língua, cara. Uma língua assim, completamente diferente, uma coisa bizarra, parecia um tipo de egípcio, alguma coisa, não dá para descrever o que os caras tá falando. E aí de repente eu tentei mover meu corpo e meu corpo não movia. E o meu corpo parado, e eu escutando e vendo. De repente, do nada, eu tava deitado, eu senti que a minha roupa tinha sido rasgada. De repente eu vi um clarão, um feixe de luz azul. Sabe quando você pega uma solda, você bota a máscarazinha de solda, vai soldar, aí não dá aquele feixe de luz? Foi exatamente o mesmo feixe de luz. Tava alguma coisa iluminando atrás de mim. E eu senti como se minhas costas estivessem abertas. E aquele feixe de luz e aquela entidade. Ou sei lá o que era. E aí eu tentei me mover e nada. E de repente eu vi mentalizado na minha mente um rosto de um alienígena, mentalizado, exatamente como se fosse um Grey. E na época eu não era cristão, não era nada, né? Tentei sair, tentei gritar, não conseguia, até o momento que eu comecei a falar, vou falar Jesus, não tem mais nada para fazer, já tentei de tudo, né? Aí eu comecei eu não conseguia falar, comecei a mentalizar a palavra Jesus lá na minha cabeça, e aí comecei a ter forças, comecei a tentar falar a palavra Jesus, e quando eu pronunciei a palavra Jesus, bem ruinzinha mesmo, a língua minha parecia que minha língua tinha tomado anestesia. E aí quando eu comecei a falar, essas entidades pararam de falar na hora, assim, pararam. Aí eu comecei a sentir minhas costas voltando, sabe, voltando ao que era antes. E aí, de repente, eu comecei a voltar a falar, meu pai achou, naquela hora meu pai já estava indo no meu quarto, ele achou um barulho muito estranho, meu pai escutou um barulho no terraço muito estranho, né? Olhou pelas câmeras, viu umas luzes no meu quarto, umas luzes assim em cima do meu quarto, a parte de cima, né? A gente tem a casa dos meus pais tem um segundo andar, o segundo andar é aberto, né? Como se fosse uma oficina, aí viu as luzes assim. E aí praticamente
eu tentando falar, meu pai chegou no meu quarto, né? Eu tentando falar. Aí eu voltei em consciência. Meu pai abriu a porta, acendeu a luz, não tinha nada. Aí eu falei, ó, eu não sabia que era alienígena, porcaria nenhuma. Eu falei, alguém tentou invadir aqui, alguém tentou me drogar, não sei. Aí nós fomos pra cozinha, meu pai pegou um facão, eu peguei um facão. Ah, porra, é o que tinha na época, meu irmão. Não me pergunte não, que era o que tinha na época. Quem dera eu tivesse uma calibre 12 naquela época, eu tivesse um sabre de luz, né? Pegamos 2 facão, cara. E começamos a revistar a casa, pra ver se achava alguém, alguma coisa, e nada. Aí a gente foi lá pro terraço. Quando a gente chegou no terraço da casa, a gente viu um orbe de luz amarelo, cara. Devia estar mais ou menos entre 50 a 100 metros de distância. Bem parada assim, ó. Bem parada assim, bem parada assim, ó. Aí ficamos olhando para aquilo ali, iluminando, cara, uma bola de luz amarelada. Aí essa bola foi se afastando, foi subindo. De repente ela pegou uma super velocidade e foi embora. Sem brincadeira. Foi a coisa mais bizarra que eu tive. Depois desse dia, meu irmão, eu não dormia mais no escuro, não, cara. Eu sempre deixava uma luzinha do banheiro acesa, deixava uma luzinha, sempre deixei ter umas lâmpadazinhas. Eu não dormia no escuro mais não, meu irmão. Dormia no escuro mais não. Mas foi bizarro, cara. Foi bizarro, né? Eu fiz alguns exames no futuro, né? E assim, não encontramos nada, né? Não encontramos objeto nenhum nem nada, né? Mas eu tive pra mim que os alienígenas me visitaram aquela vez ali. E assim, conhecendo alienígena como eu conheço, cara, né? A gente sabe que alienígena existe, pessoal. Isso aí é óbvio, né? Muitas vezes mal interpretado pela Bíblia. Só que assim, eu vou falar a verdade com você. Os bonzinhos não ficam abrindo suas costas, não, né? Os bonzinhos não ficam tentando te abduzir, né, cara? E graças a Deus aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre Jesus e eu fiquei me perguntando por que esses alienígenas têm medo de Jesus? Aí nós chegamos à conclusão, né? Esses alienígenas foram criados pelos anjos caídos. Os anjos caídos criaram híbridos para servi-los. Greys, Réptil, Pararapulianos, Anunnakis, todos eles são criações alienígenas para servir aos anjos caídos. É basicamente isso. É a única explicação por que esses caras têm medo do nome de Jesus. Porque eu, francamente, meu irmão, não era para alienígena ter medo do nome de Jesus, era para dar risada. Mas se ele tem medo é porque faz efeito, né? Ele vai saber por que faz efeito. Vai entender, né? Vai entender. Mas é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. Peço para vocês deixarem o seu like, extremamente importante para ajudar a divulgar esse projeto. Compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos, tá? E quem quiser conhecer meu trabalho, links na descrição. Você conta com o meu contato pessoal, meu telefone pessoal. Tenho certeza que você vai mudar a sua vida. Mas confere, vê se tem vaga ainda, tá? Vê se não esgotou, tá bom? Vou ficando por aqui. Fique na paz.